Fala pessoal, muito bem-vindos a mais uma vez no Dobra Urbana, o quadro Notícias da Semana. Primeiramente, né, vamos desejar um feliz ano novo, um ano de muito sucesso aí para o mercado imobiliário, um ano de muitas realizações para todos. Começo de ano, muita coisa pipocando, várias análises, mas vamos trazer algumas aqui que com certeza tem ali umas entrelinhas que a gente gostaria de complementar. Antes de tudo, vamos ver a vinheta. Meu amigo Claudino tá na tela, tá me ouvindo? Diretamente de Toronto. Fala, Fabrício. Beleza, cara? Beleza. Vamos trazer aqui as primeiras notícias. Primeiramente, saiu essa notícia aqui da Exame e eu achei muito interessante, né? Parece que traçaram um perfil aí do comprador, da pessoa compradora média. Você chegou a ver isso aí, Claudino? Como é que na sua visão aí, experiente, como é que você leu essa notícia? Bacana. Eu gostei, mas só vou dar um aviso geral, pessoal. Hoje a gente está com a nevasca aqui em Toronto. A gente está com um pequeno delay, mas a gente vai lendo as notícias aqui, só avisando, explicando o delay. Bom, sobre a notícia, o homem de 47 anos, classe B, obviamente, é o que mais apareceu na amostra. Se a gente, quando lê a reportagem, a pesquisa, você vai perceber que tem outros recortes com mulheres e com outros tipos de perfis. Mas é interessante, só para a gente citar como exemplo, pelo menos, eu não sei você, Fabrício, você que estiver vendo a gente agora, mas eu percebo isso até alcançando o meu círculo social. Nos anos 80, 90, eu sou de uma geração anterior à sua, Fabrício, era comum a gente ver novelas onde você tinha ali uma classe média ou classe média alta, ou mesmo pessoas ricas, que tinham na sua casa, no seu apartamento, no seu convívio, o sogro, a sogra, ou os pais, ou o irmão, ou a filha que casou Sim. e está com o genro um tempo na sua casa até sair de casa. Isso era uma coisa até comum e socialmente bem aceito. Hoje nem é tanto. Sim. Por quê? Porque a gente teve um boom imobiliário e o acesso à moradia, seja pelo boom imobiliário, crescimento econômico do país, disponibilidade de crédito, avanços institucionais como alienação fiduciária, Lei 8245, estabilização da moeda, entre outros feitos, fez com que as pessoas comprassem imóvel na planta, ou alugassem imóveis que tivessem mais abastecido. Agora a gente está retomando um cenário com Selic alta, com escassez de oferta de imóveis para locação também, com lançamentos imobiliários também comprometidos por conta da Selic, está criando um efeito, isso é uma especulação minha, uma interpretação minha, mas não raro, eu tenho um colega, inclusive, prefiro não citar o nome, que ele já tem um apartamento dele, mas ele quer morar numa casa maior e melhor. Que ele fez? Ele vendeu o imóvel para poder comprar o terreno e construir e está morando mais ou menos com essa faixa de idade, 47, 50 anos, na casa do sogro e da sogra. Por quê? Porque a solução financeira para ele poder construir é não ir para o outro imóvel e pagar aluguel. Então, não é à toa que esse perfil esteja alcançando uma faixa etária mais velha, principalmente porque as pessoas hoje preferem morar bem, morar centralizado, e estão começando a entender que cenários que a gente via nas novelas dos anos 80 e no começo dos anos 90 pode estar começando a voltar agora. Sim, sim. Eu também tenho alguns casos, viu, de gente voltando a morar naquela configuração de família antiga, com um monte de gente, né? Aí tem cunhado, papagaio, periquito, todo mundo se junta por um período, né? Até para se estruturar, para poder pagar dar uma entrada maior, alguma coisa, pensando no planejamento futuro, né? Tenho visto também bastante isso, Claudino. Legal. Bom, São Paulo é a cidade mais segura do mundo contra bolhas imobiliárias, diz o BS. Bom, essa é uma reportagem mais sua cara. É, Sim, e, sim. e realmente a gente vê, como alguns casos de bolha. Bolha realmente é você chegar e ter uma depreciação, uma depressão de preços e de consumo de alguma mercadoria, no caso, mercado de imobiliário, que é o nosso caso, é, abrupta, muito grande. E é difícil, as pessoas às vezes acham que no Brasil tem uma crise, mas quando a gente mora, olhando aqui no exterior, a gente crise realmente, às vezes, uma cidade inteira, 20, 30% dela morre por uma bolha imobiliária. E eu não Sim. sei exatamente como é que ficou São Paulo,
nessa pesquisa e o resto do mundo. Eu queria que você comentasse aqui para a gente, Fá. É super curioso, assim, porque uma coisa que bolha é um assunto que eu falo bastante, porque eu acredito que ainda as pessoas ainda reproduzem um conceito errado de bolha, né? O pessoal acha que tudo que cresce, como os preços crescem, significa que é uma bolha. Preço crescer é bolha. Muitas vezes faz associação e não tem muito a ver. A bolha é mais sobre algo que pode estourar, né? Que pode explodir, que do dia para a noite as coisas não têm cobertura. Então é mais sobre garantia, é mais sobre lastro das operações do que de fato o preço subir. E aí, assim, a UBS fez esse estudo aqui, já faz alguns anos que eles fazem, e aí ele trouxe que, de fato, ele mapeia as 21 grandes metrópoles do mundo, e aí você vê ali Miami, Tóquio, Zurique, como os riscos altos, aí, como alta zona de risco para bolhas em si, nessa questão de não se, do lastro das operações de crédito não serem compatíveis com a segurança que elas precisam oferecer. Vamos, por exemplo, você pegar lá de 2008, o pessoal colocava próprio apartamento como garantia 3, 4 vezes, sabe? No Brasil isso nem pode ser colocado 3, 4 vezes. Você colocou como garantia de uma operação, você já não coloca mais, é uma vez só. E isso faz com que São Paulo apareça, dentre essas 21 metrópoles que eles olham, como a mais segura do mundo, tá lá, inclusive com índice negativo, tá com uma tendência de queda, inclusive, desse risco. Então eu acho que é curioso, assim, pessoas atrelam o termo bolha a um aumento do mercado, mas que não tem nada a ver. Quando você analisa mesmo risco de bolha em si, o São Paulo está muito seguro dentro dessa comparação, né, com outras grandes metrópoles do mundo, né. Curioso. Você já deve ter visto um pessoal falando aí, né, Claudino, tá crescendo os preços, é bolha. Você deve ter ouvido aí, Já, desbarrada. mas essa pesquisa eu queria que você me mandasse pelo WhatsApp, se é que Sim, você já não me mandou o link eu porque eu tenho. vou querer dar uma olhada nele. Aqui o que Sim, tem é eu isso. tenho. Isso é Detroit nos anos 90, se eu não me engano, por conta da crescimento da China, né? Desindustrializou Detroit e matou a cidade, né? No Japão você tem o processo deflacionário. Você compra um imóvel, 5 anos depois ele vale menos. Sim. Então isso sim é bolha. Agora no Brasil não, a gente tem esse bônus demográfico e São Paulo, por mais que lance, a gente vê a valorização do imóvel tanto para aluguel quanto para venda. Sim, e provavelmente vai continuar por um bom tempo aí, segundo os que os índices, os parâmetros mostram. Mas, Aí Claudino, falando, vou puxar a próxima aqui para você, porque dentro desse tópico aqui de mercados que estão crescendo ou diminuindo, o pessoal faz muitas previsões aí, né? E aí uma coisa que chamou a atenção para a gente, que eu gostaria que você comentasse, é sobre os aluguéis comerciais, né? Porque depois de pandemia o pessoal falou bastante coisa. Como é que você que está por dentro aí desses assuntos? Como é que você enxergou isso aqui, Claudino? eu vou ler até umas manchetes aqui. A gente está mostrando uma reportagem, não vai dar para mostrar todas, mas vou citar algumas aqui. Da Sim, Exame, o fim do escritório como conhecemos, BBC News do Brasil, por que as grandes empresas estão desistindo dos seus escritórios? Em Rio de Janeiro, lá o Valor Econômico falando que as empresas devolvem escritórios, com home office, empresas reduzem espaços, o Estadão. Só que essas notícias são de 2020, todas que eu citei agora são de 2020. Vou falar uma Infomoney, maio de 2021, o apocalipse dos escritórios. E por que é interessante? É pós-pandêmico. Então a gente tinha uma visão, a gente fez uma pesquisa aqui, para quem estiver assistindo a gente, como era previsto o futuro dos escritórios com o remoto, né? Lembrando que a gente já tinha um trabalho remoto, o uso de ferramentas de reuniões virtuais, trabalho que a gente chama no Brasil de homework, mas a verdade é que a gente tem visto que as empresas têm preferido o presencial ou uma coisa híbrida. E isso refletiu diretamente nisso que você está mostrando aí. Menos sim. vacância em escritórios e volta do aluguel comercial crescendo, que havia um super estoque. Eu me lembro que uma pesquisa de Belo Horizonte falava assim em 2.000 e poucos escritórios encalhados para aluguel nessa cidade. Então, hoje, pela primeira vez nos últimos nos recortes aí, desde a pandemia até hoje, você vê no recorte mais recente de 12 meses uma baixa vacância e um crescimento até do valor dos aluguéis desse perfil de imóvel. Sim, muito legal. E acho que a lição aqui para gente que a gente leva para a vida é nenhuma notícia é tão catastrófica quanto parece,
e nenhuma notícia é tão milagrosa e fantástica quanto parece, né? No fim, o mercado é cíclico e eu acho que ele se ajusta, se adapta. Aqui fala bastante de retrofit, então imóveis que eram encalhados ali na Paulista, que hoje tem uma vacância ali perto dos 5,8%. Retrofit é uma coisa que vai também acontecer para retomar essas áreas, quando tiver necessidade. Então, na minha opinião, o mercado se ajusta. Tem que tomar cuidado com notícias catastróficas em qualquer momento, em geral, né, Claudino? Mas eu mesmo achava que alguns prédios poderiam ser revistos, tanto do plano diretor, Sim, quanto da retrofitagem dele, e vocacionados para alguma alternativa, ainda que comercial ou mesmo residencial, mas a volta do presencial, o remoto ele ainda vai ser utilizado, com certeza, sim. em alguma medida, mas o presencial, o contato humano, a sinergia, gera um efeito diferente. Eu acho que isso vai interferir diretamente no Ah, vai. mercado imobiliário e nesse setor. Acho que é isso, Fá. É isso, por hoje é isso, Claudino. Um excelente ano para você e para todo mundo aí que está ouvindo. E vamos para ótimos negócios, ótimas conexões e um ótimo crescimento aí para o mercado imobiliário em 2026, correto? Correto. Valeu, pessoal. Um abraço, a gente se vê na próxima. Até a próxima.